Olá, alunos da Escola Bíblica Dominical, nós estamos com mais uma lição e hoje nós vamos falar pecado, uma realidade humana. E aqui nos textos de referência fala: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a sentimentos perversos. Você já viu, por exemplo, aquele pai que faz tudo pelo filho e o filho é ingrato, nunca reconhece o que o pai faz por ele, pelo contrário, só traz tristeza. É a mesma sensação que Deus sente quando nós pecamos. Então Deus criou o jardim do Éden, formou Adão e Eva. Eles tinham de tudo, eles tinham relacionamento com Deus. E Deus falou: não coma desse fruto. O problema do pecado não foi esse ter comido o fruto, mas foi a desobediência a Deus. Pecado é tudo aquilo que você fala: meu Deus, eu não estou contente com o Senhor dessa maneira, por isso eu vou buscar no mundo. O erro deles não foi ter comido o fruto, foi ter desobedecido a Deus. Foi de não estar contente com aquilo que Deus havia proporcionado, o jardim, relacionamento com Ele. Eles não precisavam trabalhar, mas quando eles desobedeceram a Deus, eles se tornaram escravos do pecado. Então todo aquele que não quer ter conhecimento de Deus, não busca Deus, ele é entregue a prazeres mundanos. Ele é entregue a todo tipo de tristeza que o mundo pode proporcionar. E no ponto 1, tópico 1 fala: falha para com o propósito divino. Então, como eu já falei, quando Deus criou Adão e Eva, Ele formou para os dois andar de mão dada no jardim, os dois conversar diariamente. Então, Deus criou Adão e Eva para louvar a Ele todos os dias de sua vida. Mas com a queda, o plano original foi perdido. Então vamos entender uma coisa: o pecado, ele entrou no mundo pelo único homem, Adão e Eva, Adão. E ele foi retirado do mundo por Jesus Cristo. Todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, ele é justificado de todos os erros e todos os pecados. Então, o pecado entrou no mundo pelo único homem. E um único homem, ele retirou o pecado do mundo. Que todo aquele que confia em Jesus Cristo é justificado por não estar debaixo de nenhuma condenação. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Isso é assunto que nós vamos falar em tópico mais na frente. E aqui, seguindo o tópico 1.1, fala: o grande obstáculo de encontrar o caminho de retorno de Deus, pois o pecado afetou a inteligência humana e sua percepção. Então, toda vez que nós tentamos fazer o bem, o mal nós já realizamos. Quando o homem caiu, lá teve a sua queda no jardim, a sua inteligência foi corrompida. Porque nós temos uma tendência, a partir daquele dia, de sermos maus. Nós queremos fazer o bem, mas quando nós pensamos em fazer o bem, nós já praticamos o mal. Por isso o caminho de retorno é difícil, é complicado. E nenhum homem por si mesmo, ele vai encontrar o caminho de retorno, a não ser pelo auxílio do Espírito Santo de Deus. É impossível eu, o Anderson Lopes de Oliveira, falar: eu vou ser reto diante de Deus, eu vou ser bonzinho, eu vou entrar no céu por mérito próprio. É impossível, ninguém consegue entrar na terra do céu por mérito próprio, a não ser pela graça misericordiosa de Jesus Cristo. E 1.1, tópico 3, fala a dívida para com Deus, que fala: desagradá-lo significa que está fora dos seus projetos, quanto de suas bênçãos. Então, quando Adão e Eva pecou, ele se desviou do projeto original de Deus.
e ele estava fora das bênçãos de Deus. Então foi necessário que Cristo visse à terra para recuperar o plano original de Deus para conosco, para nos trazer a bênção de Deus de volta. E aqui no tópico 2 nós vamos estudar sobre as consequências do pecado. A primeira foi a perda de comunhão com Deus. Então, quando o pecado, ele traz divisão entre Deus e os homens, ele cria uma nuvem. O pecado, além de afetar a inteligência perceptiva espiritual, ele cria uma divisão de Deus com os homens. E o pecado nos tornou inimigos de Deus. O pecado torna o homem inimigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas quando Jesus morreu, nós passamos de inimigos para amigos e filhos de Deus. Também o pecado ele trouxe o vazio existencial. Hoje nós vivemos num mundo onde pessoas andam em rua, em bares, avenidas, tentando encontrar a felicidade verdadeira. Mas a felicidade verdadeira só tem aquele que está em Jesus Cristo. As pessoas elas confundem felicidade com prazeres momentâneos, uma conquista no carro, um casamento, mas passa um tempo aquele vazio volta e muitas pessoas estão se matando, estão vivendo em depressão por falta desse vazio, por sentir esse vazio. Esse vazio só é preenchido com a presença do Espírito Santo de Deus. E a consequência mais grave do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas aquele que aceita o dom de Deus, a salvação, o dom gratuito de Deus, ele tem a vida em Cristo Jesus. E o terceiro tópico nós vamos estudar como se libertar do pecado. E o tópico 3.1 fala a necessidade de um libertador. Então, quando Adão e Eva pecou no jardim, era necessário um libertador, porque Deus é justo. E a justiça de Deus ela ia recair sobre nós. Ela era necessária ser cumprida.